Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo do CDP Florestas. Hoje nós temos um convidado muito especial, um parceiro de longa data do CDP, Leonardo Lima, que é diretor de desenvolvimento sustentável da Arcos Dourados para a América Latina. Leonardo tem mais de 12 anos de experiência só na Arcos Dourados, especificamente com essa função mais de 6 anos, e veio aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele. Léo, muito bem-vindo, fique à vontade. Você poderia, por favor, compartilhar um pouquinho da experiência da Arcos Dourados na gestão de cadeias de valor sustentável nesses últimos anos? Rebeca, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que antes de começar a falar de Arcos Dourados, para quem nos assiste, é importante comentar um pouco do tamanho do McDonald's e dar um pouco da ideia de por que a gente preza tanto a nossa cadeia de abastecimento. Então, o McDonald's é uma companhia global, acho que todos sabem, mas que opera em 120 países no mundo inteiro e foi criada há mais de 50 anos. E quando essa companhia foi criada pelo Ray Kroc, fundador, ele criou a companhia criando um modelo de gestão muito simples, que ele é baseado num banco com 3 pés. E um desses pés é a corporação McDonald's, o segundo pé são os franqueados, eu vou falar um pouco mais de como é ser o maior franqueado McDonald's do mundo, e o terceiro pé são os nossos fornecedores. Então, com os nossos fornecedores, nós temos uma gestão e um contato que vai muito além da relação comercial. Então, com os nossos fornecedores, obviamente, nós temos políticas de compra que, anteriormente, elas estavam muito ligadas às especificações dos nossos produtos. Que eu também não sei se todos sabem, mas os produtos que nós servimos são específicos para o McDonald's. Nós não vamos numa prateleira, seja de supermercado ou qualquer outro local que poderíamos comprar qualquer insumo e compramos. Os nossos insumos, os nossos produtos são elaborados especificamente para nós, por qualquer fornecedor do mundo. Então, exemplo, né? Os nossos hambúrgueres. A formulação é específica para nós e todo fornecedor McDonald's de carne do mundo atende a essa especificação. Então, significa que a nossa relação, o produto é um produto McDonald's fabricado por um terceiro. Então, é uma companhia que hoje, alguns números até assustam quando eu comento, né, nesse tipo de contato que a gente tem para explicar um pouco a companhia. Então, já comentei, são 120 países, nós somos já quase 2 milhões de funcionários que trabalhamos para a McDonald's no mundo inteiro. Nós servimos hoje, no dia de hoje, que nós estamos fazendo essa gravação aqui contigo, nós vamos ter 70 milhões de pessoas que vão a um restaurante McDonald's no mundo. Então, isso significa dar um pouco da importância que essa companhia tem em, além de respeitar o consumidor, garantir que toda a sua cadeia de abastecimento, obviamente, seja responsável e seja uma cadeia de abastecimento que não só vai atender o presente, mas vai atender o que essa companhia quer ser nos próximos 50 e 100 anos. Então, só voltando um pouquinho ao início, quando nós falávamos agora de especificação de produtos, quando nós compramos um hambúrguer, é fundamental que esse hambúrguer atenda a uma especificação de qualidade. Mas hoje em dia é muito mais do que atender essa especificação. Nós precisamos saber como ele foi produzido, em que situação ele está sendo produzido, quais são os aspectos sociais relacionados a esse produto. Realmente, pessoal, é um desafio ter essa responsabilidade de gerir uma cadeia global e com essas dimensões e proporções que foi mencionado. E, Léo, você trouxe aqui um ponto muito interessante, que é quando nós falamos de qualidade dos produtos, qualidade da matéria-prima, não somente olhar para as especificações do produto, mas também para os aspectos sociais e ambientais que estão vinculados a essa cadeia. E aqui, trazendo um pouquinho a questão específica do desmatamento, qual que é a relevância e como a Arcos Dourados vê a questão de riscos e oportunidades vinculada à gestão do desmatamento nas cadeias produtivas, por exemplo, a da pecuária, mas também de outros produtos que vocês têm relacionamento no dia a dia? Então, como comentei anteriormente, uma companhia que quer estar, ou seja, operando no mundo nos próximos 50, 100 anos, é uma companhia que, obviamente, ela não olha só o curto prazo. E ao não olhar só o curto prazo, significa que nós temos que ter uma certeza absoluta de que a nossa operação e os volumes de compra que nós realizamos, obviamente, causem o menor impacto possível
no meio ambiente e, obviamente, causem o maior impacto positivo nas pessoas que trabalham nessa cadeia. Em relação especificamente aos itens que você mencionou, em 2010 nós fizemos um levantamento global com o apoio do WWF na época, justamente levantando quais eram os itens de compra nossos que poderiam impactar mais, ou seja, o meio ambiente. Obviamente, a carne, as embalagens, no caso da fibra, o óleo de palma, o peixe que nós compramos, a carne de frango, obviamente o café, saíram como itens que nós tínhamos que colocar atenção. E quando nós vamos olhar, ou seja, como esses itens são produzidos, obviamente, no passado, eles foram talvez um dos grandes causadores, ou seja, a carne, ou mesmo a soja, foram causadores de desmatamento para abrir áreas de produção. Hoje, claramente, nós temos, ou seja, não só como o McDonald's global e como Arcos Dourados também, como a maior franquia do McDonald's e que operamos nos 20 países da América Latina, certeza absoluta que não é necessário desmatar nem 1 metro quadrado para que nós possamos nos abastecer. Então, nós temos certeza e temos políticas muito claras de que a nossa cadeia de abastecimento ela deve ser livre de desmatamento. Isso significa que nós precisamos ter controle, primeiro, conhecer a cadeia. Então, eu diria que, sem conhecer hoje a cadeia, e nós temos aprendido ao longo do tempo de que nós tínhamos sempre, desde historicamente, um contato muito forte com o nosso fornecedor primário. Então, é onde nós temos o contrato de compra e esse fornecedor, seja as maiores empresas globais de alimentos do mundo, nós temos uma relação diária com eles, ou seja, tratando de especificações, preços e tudo o que se refere ao abastecimento. Mas observamos que ao longo do tempo já não era suficiente ter essa relação direta com o nosso fornecedor primário. Então, cada vez mais nós vamos avançando e conhecendo a nossa cadeia de abastecimento e hoje eu posso dizer que a gente conhece bastante bem até as florestas, porque a gente tem ido até lá entender a complexidade que é produzir, ou seja, esse tipo de matéria-prima sem causar desmatamento. Muito legal, Léo. Muito obrigada por palavras tão inspiradoras. E isso me faz pensar muito que se uma empresa como vocês, com essas dimensões, consegue desenvolver essas políticas que você mencionou com todas essas cadeias, então, de fato, o pessoal tem solução, tem oportunidade e é possível. E fazendo um gancho com o que acabou de ser mencionado, você mencionou vários produtos, várias ações. Se você pudesse nos dizer quais são as principais tendências do setor. Então, quando a gente pensa em commodities livres de desmatamento, commodities sustentáveis, quais são as principais tendências, principais práticas, o que vocês fazem, mas não somente o que vocês fazem, mas vêm como práticas do setor? Rebeca, acho que a gente vem avançando nesse sentido, né? Acho que como uma companhia global, como eu mencionei, uma companhia com a responsabilidade gigantesca que nós temos com o nosso volume de compras, nós temos que garantir, ou seja, que essa cadeia funcione bem. Então, observamos também que já não adianta mais nós procurarmos fazer muito bem o nosso papel. Isso devemos fazer. É quase como que um pré-requisito para que a gente exista nesse mercado. Mas nós entendemos que agora nós temos que sair influenciando a cadeia como um todo. Não só os nossos fornecedores diretos, mas os nossos fornecedores indiretos, entender essa cadeia e trabalhar em grupo. Então, nós, onde quer que seja, em qualquer país do mundo que opere e que nós realizemos compras, por exemplo, nós vamos participar das mesas redondas para desenvolvimento da carne sustentável. Nós participamos da mesa global, participamos da mesa brasileira, é um orgulho para nós, eu sou o atual vice-presidente da mesa, então a gente quer cada vez mais impulsar esse tipo de discussão, porque ele vai muito além de um setor da sociedade. Ele precisa envolver o setor privado, sim, nós temos uma responsabilidade muito grande, diria que somos quase que um motor aí dessa economia, mas precisamos envolver as ONGs, os governos locais, federais, ou seja, é a sociedade, o terceiro setor, é a sociedade como um todo que nós precisamos estar trabalhando para encontrar soluções. Quando nós falamos de desmatamento zero, é preciso entender que lá naquela floresta existem pessoas também. Então, nós temos que cuidar daquelas pessoas e garantir que elas vão ter, ou seja, o seu sustento e, ao mesmo tempo, vamos ter a preservação.
Então, nós temos desenvolvido vários projetos onde nós operamos que garantem que com uma maior eficiência e produtividade desse setor, realmente já não é necessário nenhum desmatamento. Essa questão de trabalhar em rede, que foi muito bem colocada por você, a questão das parcerias, é um assunto já recorrente aqui na mesa redonda, no nosso bate-papo, né, pessoal? E, dado esse tema específico, você poderia trazer para a gente um pouquinho dos desafios de desenvolver essas parcerias, seja com fornecedor, com ONGs, com o setor privado, focando talvez específico no papel do setor privado em articular essa rede? E também algumas sugestões, vocês têm aí anos de experiência em liderança, liderando essas redes. O que você traz de sugestão para o pessoal que está em casa, tentando desenvolver a sua estratégia dentro das suas empresas para conseguir formar essa rede de parceiros e, de fato, promover a mudança? Olha, o que eu acho que nós temos aprendido, primeiro, pelo nosso tamanho, nós algumas vezes, ou talvez em várias vezes, conseguimos utilizar o nosso tamanho para impulsionar esse tipo de aliança e impulsionar a cadeia como um todo. Mas para quem não tem o nosso tamanho, muitos obviamente não têm o nosso tamanho, muitos dos que estão nos escutando têm alguma dificuldade. Eu diria assim que talvez o que nós temos feito, mesmo sendo grandes, ou seja, a gente tem as dificuldades, obviamente, é identificar parceiros que já entendem o problema. Então, acho que não é por casualidade que nós estamos com vocês, com o CDP. Entendemos que você tomar consciência, e cada vez mais nós vamos, ou seja, impulsionar essa agenda de tomada de consciência da sociedade como um todo. Então, nós precisamos entender, ou seja, que o mundo que a gente vive ele é diferente, e ele vai ser diferente a cada dia, e ele vai mudar a cada dia. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Mas como você entende um assunto que ele é novo? Então, essa é a grande vantagem de você ter um guia, como são os questionários do CDP, de que te dá e te faz perguntas que você muitas vezes não fez essa pergunta. E o que nós temos observado é que ao incentivar os nossos fornecedores, ao incentivar que a cadeia tenha mais conhecimento, ela começa a ver, quando um executivo de um fornecedor nosso, ele vai ter que responder a pergunta que está no questionário. E ele nunca tinha se feito aquela pergunta. Ele muitas vezes nunca tinha pensado de que a água é um recurso escasso e de que ele sem água não vai produzir nenhum produto para nos atender. Ele, ao entender de que ele, quando coloca combustível na sua frota de logística, esse combustível é algo que ele precisa olhar, que ele precisa ser mais eficiente, ou os gases, ou seja, refrigerantes como um todo, o uso da eletricidade. Muitas vezes ele não está nem atento a que tipo de energia ele usa. Se é uma energia mais renovável ou menos. Então, esse tipo de pergunta e muitas outras, quando nós perguntamos no questionário Floresta, ou seja, pergunta sobre a cadeia como um todo, sobre a terra, sobre o uso da terra, sobre o que ele pensa, como ele usa a água, como ele usa recursos naturais, ele muitas vezes não pensa nisso. E é natural. E eu não queria deixar de falar no que eu mais acredito que vai transformar o mundo, que é na educação. Nós temos um problema gravíssimo na educação, mas eu digo, não é na educação formal, português, matemática, história, geografia, sim, é um problemão isso, mas a gente não está sabendo ou não está entendendo o mundo que a gente vive. E isso eu diria que é por falta de uma educação básica, de princípios, de ética, de como você se comporta na sociedade, de como você entende que se você usar mais recursos, uma outra pessoa não vai ter aquele recurso. E não é porque você é mais abonado financeiramente, então a gente precisa entender esse contexto. E acredito, e fico feliz de estar aqui com vocês, os processos de educação são fundamentais. Então, estarei sempre à disposição aqui de vocês quando precisarem, para que a gente discuta esse assunto. Espero que quem nos esteja assistindo esteja entendendo a complexidade do que nós vivemos e que a solução também não está no outro. O que eu mais tenho visto é assim, não, alguém vai resolver o problema. Se cada um de nós não tomar a sua parcela de responsabilidade para resolver um problema que ele é muito grande, o problema grande não se resolve. Muito interessante esse ponto da educação. Aliás, esse é todo o
plano de fundo por trás do CDP Education, esse material que a gente está preparando para o pessoal que nos está assistindo. A ideia é impactar, obviamente, aqueles que respondem ao questionário, mas um público que vai muito mais além, trazer toda a questão de gestão do capital natural, trazer experiências como as de vocês, inspiradoras. Se vocês, com todo esse abrangência em termos de países, de clientes, de fornecedores conseguem, com certeza, pessoal, é possível e essa é um pouco da ideia que a gente quer trazer. E agora, Léo, para finalizar, gostaria de agradecer muito a sua presença e participação aqui no nosso bate-papo. E aproveitando, muitos sabem que Arcos Dourados é um dos membros do CDP Supply Chain mais antigos e muitos de vocês provavelmente são fornecedores convidados a responder pela Arcos Dourados. Você gostaria de deixar umas palavrinhas finais para os seus fornecedores que estão aqui nos assistindo e vão responder ao questionário esse ano? Não, sem dúvida. Acho que os nossos fornecedores, eles sabem melhor do que ninguém que são nossos parceiros de longa data. Nós, como companhia, não conseguimos servir aos nossos clientes sem essa, obviamente, integração que nós temos com vocês. Mas diria que, e sei que muitos de vocês, quando recebem a solicitação, podem pensar, nossa, eu vou ter que cumprir mais esse, agora responder questionários, porque a Arcos Dourados me pede. Nossa, que valor isso agrega? Diria que vocês, que ainda estão nessa fase de talvez pensar por que eu preciso responder o questionário, não pensem que vão atender um requerimento da Arcos Dourados. Pensem na sua organização, na sua empresa e como vocês vão tirar valor de estar respondendo esse questionário. Obviamente, quando nós pedimos o questionário que seja respondido, nós estamos tentando entender os riscos dessa cadeia para trabalhar em conjunto. Não pensem que, ao pedir o questionário, nós estamos jogando a batata quente na mão de vocês, muito pelo contrário. Nós queremos ter um diagnóstico o mais preciso possível. Para quê? Para justamente dar as mãos, trabalhar em conjunto as soluções e, se nós, que temos as respostas de vocês, nós já sabemos onde estão as soluções. Nós já sabemos, ou seja, qual é a melhor cadeia de fornecimento, porque vocês estão nos dizendo. Então, nós temos vários fornecedores que respondem os questionários que estão situados no nível mais elevado do ranking e outros que estão começando. Não tem nenhum problema quando você está começando e, obviamente, o seu rating, a sua nota é baixa. Sabe um segredo? A nossa nota também não é muito alta. Então, significa que nós também estamos num processo de aprendizado. Então, eu diria para vocês, não encarem o questionário como uma obrigação. Encarem como algo que vai trazer para vocês um diagnóstico de onde está a sua organização. E não tenham nenhum receio se esse diagnóstico, a foto não sair muito boa no início. Nenhum problema. Nós vamos estar juntos, junto com outros parceiros, para juntos, ou seja, fazer com que essa foto seja cada vez melhor. Então, eu deixo aqui na realidade, não é nenhum apelo não, é uma sugestão para vocês. Esqueçam que a Arcos Dourados pediu, porque nós vamos continuar pedindo, óbvio, mas procurem tirar proveito do questionário para a sua organização. Quando eu tenho visto que os fornecedores que passam a adotar o questionário para a melhoria da sua organização, avançam muito rapidamente. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, pessoal. Ficam aí palavras de ouro de alguém com muita experiência já no setor. E eu gostaria de convidá-los, então, a olhar a nossa apostila, olhar o material que a gente tem preparado. Se interessou por esse bate-papo, tem comentários, entre no nosso fórum e a gente vai estar lá para discutir com vocês. Até a próxima!